Olá, amada igreja, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, meditarmos sobre a preciosa palavra do Senhor. Nesse dia eu queria pensar um pouco sobre Josué 7, capítulo 13, uma palavra que Deus dá ao povo de Israel, que diz assim, ó: Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Vamos falar com o Senhor? Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que tu trazes à nossa vida, a tua revelação para o homem, Senhor, e queremos te pedir nesse momento que tu fales aos nossos corações e esclareça tudo o que nós precisamos para estarmos mais próximos de ti, buscando sempre fazer a tua vontade. Esteja com todos aqueles que serão alcançados pela tua palavra, para que nós possamos crescer em graça e sabedoria debaixo do teu amor. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Ora, Deus chama atenção para Josué ali, porque havia acontecido um fato muito grave no meio do arraial do povo de Israel, e no verso 7, no verso 1 do capítulo 7, Deus fala assim para o povo: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, o que aconteceu nesse caso aqui? Quando fala-se anátema aqui, quer dizer a maldição, aquilo que não é aprovado por Deus, aquilo que Deus condena e falou para que o povo não fizesse, Acã foi lá e fez. Quando o povo de Israel venceu aquela batalha em Jericó, quando Josué lá, e Deus mandou que os homens circundassem a cidade por 6 dias e no sétimo dia tocasse a trombeta, e eles então ali, eles invadiriam aquela cidade e ganhariam aquela cidade, e Deus dá algumas orientações a respeito dos despojos daquela cidade. E ele fala assim, ó, no verso 17 do capítulo 6, fala assim: Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem toqueis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então, Deus deu uma orientação muito clara para que o povo não pegasse nenhum despojo para ele, mas sim somente toda a prata, ouro, os vasos de metal, de ferro, que seriam consagrados ao Senhor, fariam parte do tesouro do Senhor. Então o povo de Israel ali, ele não teria que tomar nada para eles. Eles teriam que apenas pegar essas peças que fariam parte do tesouro do Senhor. Por quê? Porque Deus considerou aquela cidade como amaldiçoada. Deus amaldiçoou aquela cidade. Mas, infelizmente, o que Acã fez? Acã, ele se levou pela cobiça e pegou aquilo que não era para pegar, porque Deus já havia mandado não pegar. E isso trouxe consequências para o povo de Israel. Isso trouxe consequências negativas para o povo, tanto que quando eles foram invadir a cidade de Ai, eles subestimaram aquele povo, os espias que Josué mandou. Eles falaram: não precisa muita gente não, manda lá uns 3.000 homens que dá para vencer, né? E eles falam assim, ó, e voltaram a Josué, os espias, né, voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fatigueis ali todo o povo. E o que aconteceu? Eles foram derrotados. Eles saíram de lá envergonhados. E Josué então falou: Senhor, seria melhor que nós tivéssemos ficado lá e não tivéssemos passado essa vergonha, porque o, o, os homens que foram para a batalha, eles fugiram.
e foram derrotados e foram mortos. Aí agora o que, que acontece? Seria melhor se nós não passássemos por isso, porque as pessoas vão saber dessa notícia e vão achar que nós fomos envergonhados. Aí o que, que Deus faz? Deus mostra para Josué que havia pecado no meio do povo. Por quê? Porque Acã havia cometido uma falta grave, feito aquilo que Deus não mandou que ele fizesse, né? Então, quando ele fala que levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema no meio de ti. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tireis o anátema. Olha, Deus então fala o seguinte, já que houve esse erro, agora vocês têm que corrigir isso. Então vocês têm que tirar o pecado do meio do povo. Aí o que, que acontece? Quando chegou lá no verso 18, verso 18, capítulo 7, Josué chega até Acã, né? E fala assim, ó, verso 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por baixo. Então o que aconteceu? Acã, depois disso, Deus mandou que Acã e sua família, todos os animais que ele tinha, todos os animais domésticos que ele tinha, tudo que ele possuía, fosse levado para um vale, e ali ele foi apedrejado junto com sua família, porque aquilo se tornou uma maldição no meio do povo. Aquele pecado afetou o povo. Então ali Deus estava corrigindo um erro, e lá no meio do povo de Israel, aquela sociedade, existia a lei e poderia ser aplicada a pena capital de morte, porque era permitido naquela sociedade esse tipo de pena de morte. Então precisou fazer isso para quê? Para que eles fossem limpos no meio do povo, que o povo fosse tirado a maldição do meio do povo. Então eles fizeram isso. Agora o que eu queria chamar a atenção é para o verso 21 do capítulo 7, que são passos para que a pessoa cometa pecado na sua vida. E Acã fala isso aqui claramente, ó, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Então a primeira coisa que aconteceu com ele foi que ele viu uma coisa que ele achou boa, né? Quando ele falou assim, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Olha só, primeiro ele viu uma coisa que foi agradável aos olhos dele. Então nós, seres humanos, temos muito isso. Nós vemos as coisas e nós nos agradamos com aquilo, são coisas boas nos nossos olhos. Então, isso não é pecado. Você vê uma coisa e achar que aquela coisa é boa, perceber que é uma coisa boa, perceber que é uma coisa agradável, isso não é pecado. Se Acã parasse ali e falar, opa, peraí, é bonito, mas eu não posso tocar porque tem orientação de Deus para que nós não toquemos nessas coisas. Se Acã chegasse ali e parasse quando viu, ele não teria cometido pecado. Mas aí o que acontece? O segundo passo que ele dá, ele fala aqui, ó, e cobicei-os. O que é cobiçar? Cobiçar já é um passo além do que ver. A pessoa vê e acha agradável, vê e acha bonito. Aí ela vai para a segunda olhada. Quando ela dá a segunda olhada, ela começa a cobiçar, ela começa a querer possuir aquilo que ela achou agradável. Aí ela já entrou num processo para cometer o pecado, cometer aquilo que desagrada a Deus, que foi o que aconteceu com Acã. Ele mexeu em coisas que Deus mandou que ele não mexesse, que ninguém daquele povo tocasse, porque aquilo era maldição. E o ouro que estava ali, a prata que estava, o ferro, tudo que tinha ali,
era para fazer parte da casa do Senhor e não era para o povo de Israel. Então o que acontece? Ele cobiçou, aí ele foi e concluiu aquele pecado como ele fala, eu tomei. Então o que acontece? Ele viu, achou agradável, achou bonito, cobiçou, teve a vontade e o desejo de possuir aquilo que ele não devia possuir, que ele não poderia possuir, que Deus determinou que não possuísse. E depois ele tomou. E logo depois, o que ele fez? Ele escondeu. Então o que acontece? Quando alguém faz alguma coisa errada, isso é próprio do ser humano, ele não quer que aquela coisa fique à mostra, não quer que aquela coisa fique aparente a todo mundo, a todas as pessoas que estão à volta. Então o pecado que ele praticou estava escondido, porque ele não pegou aquela capa babilônica e colocou no corpo e passeou no meio do arraial. Não foi caminhar no meio do povo. Ele não pegou o ciclo de prata que ele tinha, a cunha de ouro que ele havia pego ali, ele não pegou aquilo e mostrou ao povo, não mostrou aos seus amigos, aos seus familiares aquilo que estava. O que ele fez? Ele foi e escondeu. Então, quando ele escondeu, ele devia ter a preocupação de não mostrar, porque sabia que aquilo era errado. Então havia consciência dele de que ele tinha desobedecido a Deus. Tinha desobedecido uma orientação que Josué deu porque recebera de Deus. Então ele fez isso. Então esse pecado, ele afetou não só a família de Acã, mas como afetou todo o povo de Israel, porque o povo sofreu uma derrota. Sofreu aquela derrota, e Acã foi tão insensato, desculpe minha expressão, mas ele foi tão burro, que pouco depois a cidade de Ai foi conquistada pelo povo de Israel. Aí eles tiveram condição, eles tiveram a possibilidade de pegar aqueles despojos e usar em benefício próprio. Então Acã foi insensato, ele foi louco, ele não pensou nas consequências que poderia acontecer se ele cometesse aquele pecado. E o que aconteceu? Ele, toda a sua família, os seus animais e todas as coisas que pertenciam a ele foram colocadas lá no vale, eles foram apedrejados e foi colocado um monte de pedra em cima e eles ficaram ali. E isso é muito triste para o povo de Israel, mas nós devemos tirar lições muito boas, muito importantes para a nossa vida. Que Deus pega um fato isolado e faz com que isso sirva de lição para o seu povo e faz com que o povo, para não pecar de novo, não cometer os mesmos erros. E nós devemos fazer isso na nossa vida. Nós devemos olhar para trás e vermos aquilo que nós fizemos de errado, aquelas desobediências que nós cometemos, aquilo que nós fizemos que desagrada a Deus e não praticar de novo. Nós temos que olhar o passado para isso, não é para ficar lamentando pelo passado. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu não deveria ter feito isso. Não, é para olhar assim, aquilo que eu fiz, o que deu errado e o que não agrada a Deus, eu não vou cometer hoje. Eu não vou fazer de novo. E o povo de Israel tinha que aprender com isso. E depois eles foram lá e venceram Ai. Tá? É interessante, e venceram Ai e conseguiram conquistar aquela cidade. Acho interessante é que o povo de Israel, ele teve tanta experiência com Deus, tantas maravilhas que Deus fez no meio do povo, e virava e mexia, eles faziam alguma coisa que desagradavam a Deus. A gente viu lá com Moisés, a gente viu durante toda aquela caminhada, durante o deserto, isso mostrava que o povo era assim, uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo. Então era muito inconstante. Aí eu sempre fico pensando, se Deus não fosse constante, nós estaremos perdidos. Se Deus fosse inconstante como eu sou, como você é, como o povo de Deus é, nós seremos perdidos. Graças a Deus que nosso Deus é um Deus misericordioso. E quando ele fez isso com Acã lá, quando ele mandou que fizesse isso com Acã, que destruísse Acã, nós não podemos esquecer que a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, não nos livra da consequência dos nossos pecados.
quando eu peco, eu posso ser perdoado por Deus. Eu sou perdoado por Deus. Deus é misericordioso em me perdoar. Mas a consequência daquilo que eu faço, eu vou sofrer na minha vida. É como se uma pessoa, vamos dizer assim, vou usar como exemplo, se uma pessoa furta alguém, ela pode ir lá e pedir perdão à pessoa e ser perdoado. Mas ela pode não estar livre de ser processada porque ela cometeu um crime. Então, o perdão ela tem, mas a sua dívida com a sociedade, ela vai pagar. E a Cam pagou isso. E aconteceu isso com a Cam. Foi muito triste o que aconteceu com ele. Foi muito desagradável. Mas tem que servir de lição para nós. Então, nós temos sempre que pensar o seguinte: o que Deus quer que eu faça? Qual o objetivo de Deus na minha vida? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer na minha vida está debaixo da vontade de Deus? O que eu estou fazendo na minha vida está sendo guiado por Deus? Eu estou dando ouvido ao Senhor naquilo que Ele quer fazer na minha vida? Ou eu estou caminhando por atalhos? Deus está mandando eu ir por um lado e eu estou indo para outro, porque eu acho que o meu jeito é mais fácil, o meu jeito é mais rápido, o meu jeito é melhor. Então, isso nós temos que ter em mente. Ter sempre pensando, o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou está de acordo com o desejo do meu coração? Se estiver de acordo com o desejo do meu coração, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o meu coração é enganoso. A Bíblia fala isso, que o coração do homem é enganoso. Então nós devemos estar sempre buscando fazer a vontade de Deus na nossa vida. Existe um livro, antigo, eu nunca li, mas pelo título, né, diz que eram artigos que eram publicados em jornal, e que só o título é muito interessante, que é em seus passos ou em meus passos, o que faria Jesus? Então isso nós temos que ter em mente. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele agiria da forma que eu estou agindo? Se ele estivesse no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo? Ele diria o que eu estou dizendo? Então que nós possamos ter em mente essa visão que Deus colocou ali para o povo de Israel, de obedecer aquilo que Deus quer. Fazer a vontade de Deus sempre será melhor do que fazer a minha vontade. Às vezes, é muito mais difícil chegar onde nós queremos chegar debaixo da vontade de Deus, que nós vamos ter batalhas, nós vamos ter dificuldades, vamos encontrar muitos obstáculos, mas a vitória, ela é garantida em Jesus Cristo. E por isso, quando Deus fala lá, tira do meio de vós o que é maldição. Tira do meio de vós. E ele fala, levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque diz o Senhor Deus de Israel, anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Eliminar o pecado da nossa vida, ter arrependimento e buscar o perdão de Deus é o primeiro passo para nós termos vitória na nossa vida. A vitória pode não ser fácil, pode não ser rápida, mas ela é garantida se ela estiver debaixo da vontade de Deus. Você terá sucesso nas suas coisas, você será feliz no que você faz, se você fizer a vontade de Deus. E quando eu falo ter sucesso, não são bens materiais. Não é que você vai ficar milionário, que você vai ter todas as coisas boas do mundo. Não, você vai ter a paz no teu coração que Deus dá e sabendo que Ele está guiando a tua vida. Ele vai sempre suprir as nossas necessidades na medida certa. Pode não ser mais, pode não ser menos, mas vai ser na medida certa. Em certos momentos, e grande parte das vezes, a graça de Deus abunda na nossa vida. Faz coisas maravilhosas. Que nós possamos ter sempre isso em mente. Buscar fazer a vontade de Deus. Não deixar o pecado dominar a nossa vida. Não deixar a nossa vontade dominar a nossa vida. E nós podemos falar como Paulo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que eu vivo na carne, eu vivo no Espírito. Que nós possamos ter sempre isso diante de nós. Senhor, a tua vontade é o que eu quero fazer. Que Deus tanto nos abençoe e vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, mais uma vez, nós te agradecemos muito pela tua palavra, Senhor, e queremos te suplicar, Pai, que tu estejas com cada um que está ouvindo neste momento essa mensagem, que cada coração possa ser transformado pela tua palavra, para que possa ser limpo, ser tirado todo o mal dos nossos corações, da nossa vida, Pai, que nós possamos nunca intentar a maldade contra o nosso próximo. Que o teu querer esteja sempre acima de todas as coisas na nossa vida. Abençoa-nos a cada dia e em nome de Jesus nós choramos. Amém. Que todos tenham uma boa semana, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus possa nos abençoar sempre. Amém.